Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 5, onde vamos falar sobre deadlock. Quero lembrar sempre a vocês de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa o que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 5, deadlock. Primeiro, vamos definir dentro de deadlock o que é concorrência. Por definição, concorrência é a execução sequencial e disputada de um conjunto de tarefas independentes. Do ponto de vista do sistema operacional, o responsável é o escalonador de processos que nós já vimos anteriormente. Do ponto de vista da linguagem de programação, o responsável é o scheduler interno da linguagem, que também já vimos anteriormente. Um processo deve solicitar um recurso antes de usá-lo e deverá liberar o recurso após o seu uso. Um processo pode solicitar tantos recursos quanto achar necessários para realizar sua tarefa, mas o número de recursos solicitados não pode exceder o número total de recursos disponíveis no sistema. Ou seja, a quantidade de recursos de uma máquina de um sistema é finita, logo, os processos devem respeitar essa capacidade computacional. Um processo somente poderá usar um recurso na seguinte sequência. Primeiro, através de um pedido. Se o pedido não puder ser satisfeito imediatamente, por exemplo, porque o recurso está sendo usado por outro processo, então o processo solicitante deve aguardar até que possa obter o recurso. Segundo, para uso, o processo pode operar no recurso. Por exemplo, se o recurso for uma impressora, o processo poderá imprimir na impressora. E terceiro, liberação. O processo libera o recurso para que outros processos venham utilizá-lo. O pedido e a liberação de recursos são chamadas do sistema. Threads. Thread é um programa que trabalha como um subsistema, sendo uma forma de um processo se autodividir em duas ou mais tarefas. Portanto, um processo dividido em duas ou mais tarefas é uma thread. Também é um termo para linha ou encadeamento de execução. As tarefas podem ser executadas simultaneamente para rodar mais rápido do que um programa em um único bloco. Os diversos threads podem trocar dados e informações entre si e compartilhar os mesmos recursos do sistema, incluindo o mesmo espaço de memória. Um usuário pode utilizar uma funcionalidade do sistema enquanto outras linhas de execução estão trabalhando e realizando outros cálculos e operações. Starvation. Em qualquer sistema em que os processos tenham de esperar por causa de decisões de alocação de recursos e de escalonamento, um processo pode ser atrasado indefinidamente enquanto outros recebem a atenção do sistema. O adiamento indefinido pode ocorrer devido a políticas de escalonamento, principalmente quando utiliza prioridades. Para tanto, podemos também utilizar o algoritmo de prioridade, onde a prioridade do processo cresce enquanto ele espera. Logo, aqueles que demoram mais tempo, que aguardam mais tempo, têm maior prioridade. Aging. Alguns sistemas elevam a prioridade de um processo gradativamente, enquanto ele espera por um recurso, ou seja, vão ficando mais antigos. Deadlock. Um conjunto de processos está em situação de deadlock, ou seja, bloqueado, se todo processo pertencente ao conjunto estiver esperando por um evento que somente um outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Logo, enquanto A estiver alocando os recursos de R2, B só poderá executar R1 a partir do momento que R2 for liberado por A. Uma vez que B assuma o processo, ele estará executando em R1 e somente A poderá executar R2 a partir do momento em que R1 for liberado. Então, nós temos um processo A, que requisita um recurso, e um processo B, que requisita outro recurso. Quando o processo A requisita o recurso, ele espera que B libere esse recurso para que seja utilizado.
Quando vários processos competem por um número finito de recursos e um processo solicita um recurso e o recurso não está disponível no momento, o processo fica em estado de espera, wait. Um processo ou thread está em estado de deadlock se estiver à espera por um determinado evento que não ocorrerá. No deadlock de sistema, um ou mais processos estão travados. No nosso exemplo, em A, temos um recurso R alocado ao processo A. Em B, um processo B está solicitando ou esperando pelo recurso S. E em C, os processos C e D estão em deadlock sobre os recursos T e U. O processo C retém o recurso U e precisa do recurso T para continuar. O processo D retém o recurso T e precisa do recurso U para continuar. Condições para que ocorra um deadlock. Primeiro, condição de exclusão mútua. Um recurso pode ser adquirido exclusivamente por um único processo por vez. Segundo, condição de espera, ou condição de posse e espera. Um processo que obteve um recurso exclusivo pode reter esse recurso enquanto espera para obter outros recursos. Terceiro, condição de não preempção. Uma vez que o processo obtém um recurso, o sistema não pode retirá-lo do controle do processo até que esse tenha terminado de utilizar o recurso. E quarto, condição de espera circular. Dois ou mais processos ficam travados em uma cadeia circular, na qual cada processo está esperando por um ou mais recursos que o processo seguinte da cadeia detém. Se fizermos uma comparação entre deadlock e starvation, podemos ver alguns pontos. Por definição, deadlock ocorre quando nenhum dos processos é capaz de avançar devido à ocupação dos recursos necessários por algum outro processo, enquanto o starvation ocorre quando um processo espera por um período indefinido de tempo para obter o recurso de que necessita. As condições de ocorrência do deadlock são exclusão mútua, suspensão em espera, sem preempção e espera circular. Já o starvation, gestão descontrolada de recursos, prioridade de processos estritamente aplicadas, uso de seleção aleatório e escassez de recursos. Técnicas de prevenção de deadlock. Recursos infinitos, espera não é permitida, o compartilhamento não é permitido, antecipar os recursos e todas as solicitações são feitas no início. Para o starvation, gerência independente para cada recurso, sem aplicação estrita das prioridades, evitar a seleção aleatória e fornecimento de mais recursos. E qual o progresso? No deadlock não tem nenhum progresso vai acontecer. E no starvation, além do processo vítima, outros processos podem progredir ou prosseguir. Quanto ao término, o deadlock requer intervenção externa. Já o starvation pode ou não exigir uma intervenção externa. Deadlock de tráfego. No nosso exemplo, vários automóveis que representam os processos estão tentando transitar por um bairro movimentado e o tráfego está totalmente engarrafado. A polícia tem de resolver a confusão retirando os carros da área congestionada. Por fim, o tráfego começa a fluir normalmente, liberando a rua, que é o recurso. Deadlock na alocação de recursos simples, por exemplo, uma impressora. Usamos uma impressora que pode imprimir trabalhos apenas para um processo por vez. Caso contrário, parte de muitos trabalhos seriam impressas intercaladamente. Deadlock em sistemas de spooling. Diversos serviços parcialmente concluídos que estão gerando páginas para um arquivo de spool podem ficar travados se os espaços disponíveis no disco forem preenchidos antes da conclusão de qualquer um dos trabalhos. Deadlock, o Jantar dos Filósofos. O Jantar dos Filósofos é um clássico, né? Ele foi proposto por Dijkstra em 1965 como um problema de sincronização.
No Jantar dos Filósofos, a proposta é a seguinte: 5 filósofos estão sentados em uma mesa redonda para jantar. Cada filósofo tem um prato com macarrão à sua frente. Cada prato possui um garfo para pegar com o macarrão. Para comer, cada filósofo precisa utilizar 2 garfos. O problema em questão é propor um algoritmo que implemente cada filósofo de modo que ele execute as tarefas de comer e pensar sem nunca ficar travado, sem nunca parar de comer. A classe filósofo, que é marcada pela letra P, implementa as 2 tarefas executadas por qualquer filósofo descrito no contexto do problema. Um programa deve apenas tentar pegar um garfo qualquer. Caso não consiga, fica aguardando. Em seguida, faz o mesmo para o segundo garfo. Uma vez com os garfos na mão, começa a comer. Ao final, devolve um garfo e depois o outro. O problema no algoritmo é que existem momentos em que, se todos os filósofos pegarem um garfo, sinalizado pela letra C, todos irão ficar parados para sempre aguardando o segundo garfo ficar disponível, gerando assim um impasse. Portanto, essa primeira solução não é uma solução completa. Segunda solução. Toda vez que um filósofo pegar o primeiro garfo e em seguida não conseguiu pegar o segundo garfo, ele devolve o primeiro garfo à mesa e aguarda um tempo fixo para tentar novamente. Nesse novo código, o filósofo pode morrer de fome. Ele não ficará travado, mas ele irá ficar tentando fazer a mesma operação de pegar e depois devolver o garfo para sempre. A consequência é que ele nunca vai conseguir comer. Também não é uma solução completa. Solução 3, que é a solução dos semáforos. A seção crítica da execução de um filósofo é a operação de comer, e precisa utilizar os 2 garfos. O semáforo garante exclusão mútua, onde apenas um filósofo estará com um determinado garfo por vez. As soluções anteriores também garantem exclusão mútua, mas o semáforo irá garantir que não haverá deadlock ou starvation. Logo após o filósofo terminar de comer, os 2 garfos serão liberados. O sistema operacional garantirá que outras threads interessadas no recurso liberado sejam escalonadas para executar e tentar pegar os garfos livres. A implementação garante que todos os filósofos executem aproximadamente a mesma quantidade de vezes cada operação: pensar e comer. Outro tratamento do deadlock é ignorar. É o famoso algoritmo do avestruz. Ignora o problema e finge que deadlocks nunca ocorrem. É uma abordagem usada para tratamento de deadlocks em programação concorrente e os impasses são considerados muito raros e seu custo de detecção e prevenção também é muito alto. No tratamento de deadlock, detectar e recuperar. O sistema operacional não faz nada, apenas monitora as solicitações e as liberações. O sistema entra em estado de deadlock e então é tratada a sua recuperação. Eventualmente, o sistema vai parar de funcionar e terá de ser reinicializado manualmente. São usados os seguintes algoritmos para detecção e recuperação: detecção com um recurso de cada tipo, detecção com vários recursos de cada tipo, recuperação por meio de preempção, recuperação por meio de rollback, volta à situação anterior, volta ao passado, e recuperação por meio de eliminação de processo. Tratamento de deadlock: prevenir. Evitar alocar um recurso quando ele não for absolutamente necessário e tentar assegurar que o menor número possível de processos possa de fato requisitar esse recurso. Impor restrições convenientes para os processos de tal modo que os impasses sejam impossíveis e, se for possível que pelo menos uma das condições de deadlocks não ocorra, então os deadlocks não acontecerão. Um protocolo pode ser usado para garantir
que em um determinado sistema deadlocks jamais ocorrerão. Tratamento de deadlock, prevenir. A prevenção de deadlocks inclui regras de requisição de recursos que garantem que pelo menos uma das 4 condições não ocorram: exclusão mútua, posse e espera, nenhuma preempção ou espera circular. A exclusão mútua, se nenhum recurso for atribuído exclusivamente a um único processo, nunca haverá deadlock. Posse e espera. Requerer que todos os processos solicitem seus recursos antes de iniciar. Um dos problemas é não poder saber quantos e quais recursos necessários do início da execução e também requer recursos que outros processos podem estar usando. Nenhuma preempção significa tomar o recurso à força. É uma solução inviável nos sistemas atuais. E espera circular. Uma regra diz que um processo é intitulado somente para um único recurso em qualquer momento ou atribuir uma ordem para a chamada daquele recurso. Em resumo, evitar deadlocks requer que seja fornecido ao sistema operacional informação adicional sobre quais recursos um processo irá requisitar e usar durante sua execução. Com a informação é possível decidir, a cada requisição, se o processo pode prosseguir recebendo o recurso solicitado ou se deve esperar. Cada requisição requer que o sistema operacional considere os recursos atualmente disponíveis, os recursos alocados a cada processo e as futuras requisições e liberações de cada processo, para que possa decidir, então, se a requisição concorrente pode ser satisfeita ou se deve ser adiada. Sem estratégias para definir ou para evitar deadlocks, existe a possibilidade da ocorrência desses. Nesse ambiente, o sistema operacional pode apresentar um algoritmo que consiga detectar se ocorrer um deadlock no sistema, além de um algoritmo que faça a recuperação da situação de deadlock. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do material, que tenham gostado desse assunto. Mais uma vez, lembro da necessidade de verificarem as nossas notas de aula com o nosso conteúdo que complementa o que foi apresentado aqui. Também convido vocês a visitarem o canal do Paul Professor, onde vocês poderão encontrar outras informações que serão úteis para vocês. Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.